Boa noite, igreja, a paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Quem está com frio? Eu não estou, porque eu estou bem, como diz minha mãe, o importante é estar quentinho e não bonitinho, né? Cheio de blusa. Glória a Deus. Hoje foi nos dada a missão de trazer a palavra. Eu convido a vocês a abrir a Bíblia lá em Mateus 5,13, por favor. Mateus 5,13. Amém? Todos acharam? Então diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal se perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O 14 diz assim: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado pela sua presença, Pai. Obrigado por esse louvor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós te pedimos, Pai, continua falando aos nossos corações, continua nos moldando segundo a sua vontade, Pai. Fica conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Hoje, quando eu estava preparando a mensagem, eu falava com Deus. Na verdade, essa mensagem veio no meu coração já tem alguns dias, desde um culto que nós tivemos há um tempo atrás, na nona igreja. E Deus ele falou no meu coração que quando eu fosse pregar, eu iria usar esse versículo, eu iria pregar sobre isso. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o sal da terra, sobre ser luz do mundo. E eu quero que vocês prestem bastante atenção naquilo que Deus quer falar para nós essa noite. Primeiro, Deus nos chamou para nadar contra a maré. Primeiro, Deus nos chamou para andar contra este mundão aí, e do contra mesmo, ser os diferentões, ser os crentes, aqueles que muitas vezes é discriminado, aquele que muitas vezes é olhado como chatos. Deixa eu te contar uma história, é para isso que Deus nos chamou, que legal. Agora olha para o teu irmão e fala assim: Deus te chamou para ser o chatão lá no mundo, aquele que só posta versículo, aquele que vive o evangelho, amém? Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para ser como o mundo. Porém, o tempo, o dia a dia, essa loucuragem que está tudo para todo mundo, principalmente depois da pandemia, não sei para vocês, mas parece que o relógio está mais rápido. Parece que está mais, quando você pisca já passa o dia. A gente acabou entrando numa rotina, e a gente acabou se focando tanto com aquela teologia do coach, conhece essa? Que a gente está preocupado com performance, a gente está preocupado com número, a gente está preocupado com aquilo que o mundo tem dito, aqueles cargos, a gente está preocupado só com isso, e esquecemos de viver realmente o que Deus queria que a gente vivesse, que é o evangelho. Deus nos chamou para marcar uma geração, Deus nos chamou para fazer a diferença onde a gente venha estar inserido. Porém, nós não queremos ser diferentes. Nós queremos andar como eles. Nós queremos ser descolados como eles. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Jesus nos chamou para viver uma vida reta, uma vida de posicionamento e uma vida onde nós amamos os irmãos. Uma vida que te entrega a Deus. Eu costumo dizer, eu brinco com a Anne lá, que a partir do momento que eu aceitei Jesus, é como se eu tivesse pegado o meu livre-arbítrio, entregado para Ele e falado: Deus, você manda, eu não tenho mais livre-arbítrio, eu vivo a sua vontade. Só que nós estamos num momento da nossa vida, e que muitas vezes nós se perdemos nesse momento, que nós queremos pegar o livre-arbítrio de volta, e nós queremos viver Jesus, porque agora virou como se fosse uma modinha ser cristão, mas nós não queremos realmente seguir aquilo que Jesus nos disse que era para seguir. Nós queremos viver uma teologia barata, uma teologia sem fundamento, uma teologia do eu acho, eu posso e eu faço, porque Deus me permitiu. E nós esquecemos daquilo que Deus escreveu para nós na Bíblia, e aquilo que Ele deixou para nós sermos, aquilo que Ele deixou para a gente seguir. Nós vivemos em um tempo onde cuidar, exortar e curar não fazem mais parte da nossa vida.
Nós vivemos num tempo, infelizmente, onde nós só queremos vir para a igreja e sentar nos bancos. Não queremos viver intensamente aquilo que Jesus nos chamou para ser. Eu vou fazer uma pergunta para você e você não precisa me responder. Mas as pessoas do teu trabalho sabem que você vem para a igreja? Os teus vizinhos sabem que você confia em Deus? Os teus vizinhos sabem que você vem aqui na igreja cantar louvor? Os teus parentes sabem que você vive para Jesus? Ou a gente está se escondendo? Ou a gente não está fazendo diferença nenhuma? E olha que legal, Jesus falou que nós, legal não, né? Nós vivemos num tempo que nós não queremos cuidar de mais ninguém, não é verdade? Nós estamos tendo aqui na segunda-feira o curso de discipulado, mas na verdade ninguém quer discipular ninguém. Nós não queremos cuidar de vidas, eu quero ser cuidado. Não é que legal, né? A gente quer ser cuidado, glória a Deus por isso. Mas nós não estamos disponíveis a cuidar e amar. Nós não estamos disponíveis a viver o Evangelho. E olha que engraçado isso, porque lá em Lucas 15, do 4 ao 7, diz assim, ó: qual de vocês, possuindo uma ovelha e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne-se com seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Nós falamos que somos uma igreja celular, que nós amamos os irmãos, mas nós não estamos indo atrás da ovelha perdida. Muito pelo contrário, acho que o Covid pegou a gente pensa que não pode mais ter contato, porque senão a gente vai se contaminar. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo, mas nós não, amém? Não, vamos mudar. E Jesus, ele nos instruiu, ele falou que nós precisamos ser a diferença, nós precisamos amar, nós precisamos cuidar das pessoas. Mas infelizmente não é isso que talvez que tenha acontecido. Essa semana eu estava pesquisando um pouco, eu estava estudando e vendo o quanto no nosso meio tem se banalizado o Evangelho. Tanto que, quem conhece a Priscila Alcântara, aquela cantora gospel, que era lá do Bom Dia e Companhia, ela cresceu, virou cristã, e daí agora ela está cantando sentadona. Ela era uma cantora cristã, que pregava o Evangelho, que fazia mover de Deus, e eu acredito que Deus usava ela, só que por um momento ela pensou assim: agora eu quero seguir uma carreira no mundo, agora eu vou ser uma cantora secular, e essa semana ela estava cantando uma música sentadona, e isso tem influenciado os nossos jovens, isso tem influenciado a nossa geração, e para nós não, está tudo bem, ela está pregando o Evangelho onde ela está. Será? Quem conhece o cantor J.A., que brilhou há uns anos atrás, bem na época que eu me converti, um menino de Deus, né? Vocês sabem que agora ele se assumiu homossexual? Que tristeza que o mundo nós estamos vivendo. Ao invés da gente ser sal e fazer a diferença no mundo, nós estamos virando o mundo. Será que é isso que Deus nos chamou para ser? Nós estamos num momento onde nós preferimos excluir e afastar de perto de nós do que cuidar. Mas Deus nos chamou para cuidar, Deus nos chamou para fazer a diferença, Deus nos chamou para amar. Que amor é esse, igreja, que nós estamos vivendo, a ponto de não querer cuidar de ninguém, a ponto de olhar somente para a nossa vida? Que amor é esse que nós estamos se posicionando? E eu falei para Deus hoje: nossa Deus, mas será que você quer que eu fale isso? Parece que quando eu vou pregar, só prega paulada, ninguém gosta de mim nessa igreja. Eu saio, tem um monte de irmão me olhando torto. Glória a Deus. Enfim, e eu comecei a pensar sobre isso. E Deus me trouxe a lembrança a pregação que a gente assistiu do pastor Itamar Paim lá na nona. Quem estava lá na nona? Acho que só os líderes que estavam lá. E ele pregou sobre esse versículo que a gente leu aqui, e de uma forma assim que eu nunca tinha entendido. Porque sempre que fala sobre sal, eu lembro de comida. Sempre quando fala de sal, eu lembro de algo saboroso. Não sei porquê, mas me vem à cabeça uma picanha, assim. Sempre quando eu prego, eu falo de picanha, né, irmãos? Dia 9 de setembro, meu aniversário, me dei uma picanha com um salzinho em cima, assim. Tá chegando.
E quando a gente fala sobre ser sal, a gente sempre lembra disso. E o pastor Itamar, ele pregava sobre 3 características do sal, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. E a primeira característica que ele falava e que me impactou, e que eu sempre pensei sobre isso, que era o sabor. O sal, ele vem para quê? Para neutralizar o sabor, na verdade, não é? Porque muito sal fica salgado e ninguém gosta, e a minha pressão vai lá para cima. De vez de eu tomar um Inalapril, eu tenho que tomar 5. E se for pouco sal, é desperdício também, porque a comida não fica boa. Quem já fez um arroz? Que agora, gente, eu sou cozinheiro, estou apavorando lá em casa, minha esposa está curtindo. Quem já fez um arroz e colocou pouco sal? Ainda faço isso. Não fica horrível? Não fica um gosto nada a ver? É pior que comida japonesa. Não, mas comida japonesa é gostosa. Mas fica horrível, fica sem sabor. Sem sal não dá. Você pode jogar um monte de tempero. Já comeram aquele tempero do Guedes, gente? Tem ali no Manolo para vender. Temperinho bom. Tem o da Ana Maria Braga também, que é bom para você jogar no arroz. Fica bom. Mas você pode jogar o máximo de tempero que for. Se você não colocar o sal na quantidade certa, fica um arroz perdido, fica um arroz sem graça. Você pode ter fritado uma batata frita deliciosa, você pode ter feito uma carninha, um bife e um ovo em cima, que é o bife a cavalo. Estou ficando com fome. Vocês podem fazer um complemento inteiro e daí pedir para minha mãe fazer um pudim de sobremesa, que é o melhor dessa terra. E ainda assim, se o arroz não tiver sal, que comida sem graça. O sal faz totalmente a diferença. E Deus nos chamou para ser o quê? Sal. Olha que legal. Você precisa ser sal, então você precisa fazer a diferença aonde você está inserido. O sal, ele faz a diferença, ele acrescenta, ele soma, ele transforma o alimento. E se nós somos sal, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos trazer algo novo, algo importante, que aquilo que faltava na comida, nós precisamos ser assim na nossa vida. E eu volto a perguntar, muitas vezes os nossos vizinhos nem sabem que nós somos cristãos. Será que lá na nossa vizinhança nós estamos sendo sal? Será que a gente está servindo a Cristo na onde a gente está inserido? Ou a gente só serve a Cristo quando a gente vem para a igreja? A gente só é salgadinho quando vem para a igreja? E em casa não é. Outro ponto muito legal que ele falou, que o sal serve para curar. Metiolate é coisa de Nutella. Metiolate, descarta o metiolate agora, irmão. Quando você tropeçar e se ralar, taca sal. Conselho de amigo, taca sal. Olha que gostoso, você está andando lá e tropeçou, se ralou. Você pega um sal, pega aquele sal do Himalaia, bem caro, né? Que é para você. Passa assim, ó. Você vai ver que não vai doer nada. Vai ser bem gostosinho. Mas por que eu estou falando? Porque realmente o sal, ele tem o poder anti-inflamatório. É porque nós não gostamos de sofrer, a gente prefere o metiolate. Mas o sal, ele tem o poder anti-inflamatório. O sal, se você colocar ali na ferida, ele vai impedir que a gente tenha uma infecção. Ele faz a diferença. O sal tem poder para curar. E nós, sendo sal, Jesus nos confiando, falando que expulsaremos demônios no nome dele, falando que coisas maiores nós faríamos. E eu fico imaginando quando Jesus disse para nós que coisas maiores a gente faria, porque ele curou cegos, ele curou enfermos, ele fez paralíticos andar, e ele falou: coisas maiores vocês fariam. Você tem sido cura no lugar onde você está sendo posicionado, no ministério que te chamaram, na célula que você está posicionada, na tua casa, na tua família. Você tem sido um canal de cura? Ou você só tem sido um sal sem graça? Ou você não tem sido nem sal, né? Porque sal, ele tem serventia. É pesado isso. Mas você tem tido serventia para o Senhor aonde você está inserido? Ou você só está esperando as bênçãos de Deus? Deixa eu te falar. A palavra de Deus fala que ou nós somos quentes, ou nós somos frios. Os mornos vomitar-te-ei. Para Deus não tem interesse do morno. E se nós somos cristãos de verdade, nós precisamos ser quentes, nós precisamos fazer a diferença. E se eu não sou um canal de cura onde eu estou inserido, tem alguma coisa errada. Ah, Mike, mas agora Deus quer me usar para curar cego. Toma posse da palavra e vai curar cego. Toma posse da palavra e faça uma diferença. Pelo menos ore. Só que nós estamos num momento
A gente está vivendo numa sociedade hoje que nós estamos com medo. Nós estamos se acovardando. Nem lá no Instagram nós postamos que acreditamos em Deus. Porque, meu Deus, o que vão pensar de mim? Não, Deus, você conhece o meu coração, não precisa ficar postando. Você conhece meu coração, minha família não precisa saber que eu estou indo para a igreja. Será que era isso que Deus queria? A palavra de Deus ali, a gente leu que Deus ele larga as 99 para atrás de uma, sim. Mas Ele falou para nós que nós precisamos ser sal, nós precisamos fazer a diferença. E se nós não estamos nos portando, e nós não estamos agindo conforme a diferença que Deus pediu para a gente ser, que tipo de crente nós estamos sendo? Posso ser bem real, se nós não estamos vivendo isso, nós não estamos sendo crente. Se eu assumo o compromisso de estar aqui no louvor, eu tenho que estar no louvor. E se eu assumir o compromisso, eu não posso ficar faltando. Eu assumi o compromisso não com o Mike, que é o líder do louvor, eu assumi o compromisso com Deus. Se eu faço parte do diaconato, eu tenho que estar na consagração. Eu tenho que estar posicionado, eu tenho que estar lá na porta orando. Se eu escolhi ser um pastor auxiliar fazendo ITQ, eu tenho que fazer o ITQ, eu tenho que me posicionar, eu tenho que fazer com verdade. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que tem que ser feito. Sabe por quê? Na hora de trabalhar, o teu patrão te cobra para você estar 6 horas da manhã, você está lá. Se ele te pedir para fazer hora extra, para você não perder o emprego, você faz. Agora, quando é para Deus, a gente quer levantar com a barriga. E olha que eu tenho uma barriga bem pequena. Nós queremos levar de qualquer jeito. Nós queremos viver o evangelho segundo a nossa vontade. Segundo, hoje eu estou cansado. Venha cansado mesmo. Não falo isso para levantar o meu ego, mas eu lembro quando eu fazia o ITQ, antes de fazer o ITQ, eu trabalhava até 6 horas da tarde, eu pegava a van para ir para a faculdade, chegava meia-noite em casa e estava aqui sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Depois eu me casei com a Anne, a gente saía do trabalho, ia direto para o ITQ, vinha para aqui, para a igreja na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira tinha célula, na sexta-feira tinha reunião, no sábado a gente estava desde manhã à noite, e domingo eu estava aqui tocando os 2 dias. Eu sei que é estar cansado, mas se eu assumir um compromisso, não interessa a minha canseira. Eu preciso fazer bem feito aquilo que eu me disponibilizei a fazer. Que tipo de crente nós estamos sendo se nós não temos compromisso nem com a casa de Deus? Se nós não temos compromisso com os nossos líderes, se nós não temos compromisso com Deus, que tipo de crente nós somos? Que evangelho nós estamos vivendo? Só se for o da Priscila Alcântara. Não é então o que Deus deixou para nós. Ao invés de o evangelho que nós estamos vivendo, ao invés de a gente ser sal, nós queremos ser açúcar. Pode tudo. Não tem regra. Quer cantar a música do mundo? Pode. Quer fazer post no Instagram com os funk aí do mundo? Pode fazer, não dá nada, né? Será que não dá nada? Mas não dá nada eu ver isso aqui na internet, ou não dá nada eu responder meus pais, ou não dá nada eu falar mal do irmão, ou não dá nada eu não querer assumir meu compromisso. Será que realmente não dá nada? Nós precisamos nos posicionar, igreja. Nós precisamos se posicionar diante de Deus e diante de quem está na nossa volta e fazer a diferença. Se nós não estamos vivendo isso, se nós não estamos sendo a diferença, nós não estamos sendo cristãos. Nós só estamos sendo filhos mimados, querendo a bênção de Deus, mas não estamos dispostos a sequer obedecer e a viver o que Ele pediu para nós vivermos. A pastora Lise, ela sempre fala que a salvação é de graça, mas não é barata. Sabe por quê? Jesus, ele morreu numa cruz para nós. Ele nos deu de graça a salvação. A gente não merecia. Porém, para a gente conseguir ter essa salvação hoje, nós precisamos ser fiel a Ele. Nós precisamos obedecer a Ele. Nós precisamos se posicionar e ser sal. Senão nós não teremos essa salvação. Algo de graça que Ele nos deu. Agora eu fico imaginando hoje a nossa média de vida é o quê? 70 anos? Depois de 70 anos está cumprindo hora extra ou não? Não, acho que 80, né? Vamos ficar um pouco mais longe. A minha mãe já está perto de 70. Não, mãe, até 100. Em nome de Jesus. Brincadeira, ela tem 50 anos, tá? Não posso mentir no altar, mãe. Quantos anos você tem? 62, glória a Deus. 63? 64? Tá bom, gente, ela tem mais que 60. Bingo, glória a Deus. A média, o que? 70 anos, 80 anos do homem. Depois disso, ele já está...
E a gente está falando que a salvação é algo para ser eterno. Agora tenta mensurar 70 anos de uma vida com algo eterno, algo infinito. Nós estamos trocando algo infinito e eterno, a nossa salvação, por 70 anos vivendo o que o mundo tem trazido para nós. Nós estamos nos moldando conforme o mundo tem nos moldado, quando Deus nos chamou para moldar o mundo. O mundo tem sido mais sal do que a gente. O mundo tem pregado mais o evangelho do que a gente. Porque se nós se calarmos, até a pedra vai falar. Eu costumo dizer que se Deus ele me usa porque ele usou até um jumentinho, então ele vai me usar também, pela misericórdia dele. Se nós não nos posicionarmos, igreja, Deus ele vai dar um jeito. O terceiro ponto, que é muito legal. O sal, ele é usado para conservar. Olha que legal. Fala pelo irmão aí. Me deu uma carne de sol. Lá na Bahia é carne de sol, pastor? Aqui é carne seca. Já me vem na cabeça aquele pastel ali do Tanaka, de carne seca com... Nossa, é gostoso, gente. Glória a Deus. Quem gosta de carne seca? É bom, né? O carninha é gostosa. E por que a carne seca? O que faz a carne seca? Principalmente antigamente, eu não vivia essa época, glória a Deus, já tinha geladeira na minha casa quando eu nasci. Mas antigamente não tinha como conservar, na verdade, e o povo colocava muito sal na carne para conservar ela por muito, muito tempo. Então, por quê? Porque o sal, lembra que eu falei que o sal tem poder para curar? E ele tem poder para curar por quê? Porque ele não deixa nenhuma bactéria assumir. E quando é usado o sal para conservar uma carne, é justamente por isso, porque ela não estraga, porque o sal está protegendo a carne. E olha que legal, nós somos o sal. Então nós somos o quê? Conservadores, glória a Deus. Nós estamos aqui para conservar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para conservar aquilo que Deus nos deixou, para pregar o evangelho sem mudar uma vírgula. Nós estamos aqui para viver o evangelho e para ser um conservador lá quando todo mundo é contra a gente. Nós estamos aqui realmente, e o Itamar falou um negócio bem legal, e eu não quero falar por política, porque eu também não gosto muito disso, mas nós já fomos inseridos nela, não é verdade? A gente é regido por um governo. Então, gente, a gente precisa ser sal lá também. Se a gente não se posicionar, se a gente não conservar aquilo que Deus nos deu, o que viveremos? Lá no nosso trabalho, a gente precisa ser conservador. Eu preciso conservar a mensagem de Deus. As pessoas precisam olhar para mim e sentir a presença de Deus. Eu preciso conservar. Repete para o irmão aí que está do seu lado. Você é um conservador. Glória a Deus. Agora que você falou isso, repetiu comigo, você sabe que você é um conservador. Deus te chamou para conservar. Somos povo conservador, o que conserva a palavra de Deus, o que vive a palavra de Deus, o que conserva sem alterar o seu valor, aquele crente que precisa se posicionar, pois foi Deus que nos chamou para isso, irmãos. Então essas são 3 características do sal. Ele dá sabor, ele neutraliza e faz a diferença onde ele está inserido. Ele tem poder para curar, ele tira todas as bactérias, nós temos poder para curar, nós somos usados para isso. E no final, nós somos conservadores, nós conservamos a palavra de Deus, nós fazemos a diferença, nós nos posicionamos. E, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos vergonha de se posicionar. Infelizmente, se me perguntar quem que você vai fazer, se acredita em Deus, a gente não quer nem postar isso. Gente, desculpa, você precisa sim se posicionar. Eu não estou falando de política, eu estou falando de você ser cristão. As pessoas precisam ver Jesus em você. Você precisa, onde você estiver inserido lá, estão falando alguma coisa que você sabe que é contra a Bíblia, se posicione, você é um conservador. Então, mudando os versículos, porque eu já vi dessa também. Esses dias eu estava falando com o Gustavo, tem uma livraria ali no centro que eles citaram um versículo, que eu não lembro qual, e embaixo estava escrito Paulo Vieira. Eles pegaram a referência e colocaram Paulo Vieira. Eu falei, ué, mas é a Bíblia isso. Conservador. Eu fui lá, coloquei. Não coloquei, mentira. Mas dava vontade de colocar lá o versículo. Então o mundo está falando que está tudo bem. O mundo fala que nós somos chatões, então nós precisamos se posicionar. A gente chega de ficar atrás do armário.
Chega de ficar em cima do muro. Lembra que aquela historinha que o pastor já contou para nós, quem está em cima do muro já não é de Deus. Deu o tempo onde a gente tá tudo bem maltratar as pessoas, tá tudo bem, não tá tudo bem. Deus nos chamou para ser diferentes. E se nós não estamos vivendo isso, desculpa, irmãos, que igreja nós estamos sendo, que Bíblia nós estamos lendo, que coach nós estamos assistindo na internet. Está na hora de a gente começar a viver o evangelho de verdade, e não só escolhendo os versículos de bênção, porque a palavra de Deus fala, né, que tudo que a gente pedir em oração a gente recebereis. E esse a gente decora, que se eu pedir em oração eu vou receber. Mas nós esquecemos que a gente precisa ser sal. Nós esquecemos que a gente precisa ser santo. Nós esquecemos que a gente precisa ajudar os órfãos e as viúvas. Gente, nós somos igreja. Chega o culto de premissa e a gente esquece de trazer um alimento para ajudar os irmãos da igreja. Porque na verdade o importante é a minha despensa estar cheia. Que evangelho é esse? Que Cristo é esse que nós estamos vivendo? Onde nós não estamos dispostos a fazer a diferença, nós não estamos dispostos a ajudar, nós não estamos dispostos a se esforçar pelo irmão. Nós estamos vivendo num momento que é mais fácil descartar, é mais fácil sair de perto de mim, mas não foi para isso que Jesus chamou, muito pelo contrário, ele falava, vem a mim como estais. Jesus nunca descartou de ninguém, Jesus nunca desistiu de ninguém. Que igreja é essa que nós estamos sendo? Nós precisamos fazer a diferença, e fazer a diferença é ir contra o que o mundo tem pregado, é viver aquilo que Jesus nos ordenou que vivêssemos. Então eu te convido a ficar de pé nessa noite. Eu te convido a meditar junto comigo sobre, eu quero que você, na verdade nesse momento você feche seus olhos, eu quero que você analise a sua vida.